Nós começamos esta edição falando sobre as novas propostas para a economia apresentadas agora há pouco pelo presidente em exercício Michel Temer. O objetivo do governo é retomar o crescimento e reequilibrar as contas públicas. A repórter Priscila Mendes acompanhou esse anúncio e tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Primeiro, explicando só como foi hoje a logística aqui no Palácio do Planalto. Primeiro, o presidente interino Michel Temer fez a apresentação, o anúncio das medidas econômicas para os líderes do governo, e depois dessa apresentação, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, concederam entrevista coletiva para explicar essas medidas aos jornalistas. Entre as medidas foram anunciados 7 pontos que deverão surtir efeito não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Primeiro, o presidente interino Michel Temer falou sobre a proposta da reforma da Previdência, que já foi criado um grupo de trabalho para estudar essas mudanças em conjunto com as centrais sindicais, e essa proposta deverá ser apresentada já no mês que vem. Segundo Michel Temer, será uma proposta baseada no consenso entre todos os envolvidos. Outra medida anunciada foi a antecipação de parte da dívida que o BNDES tem com o Tesouro, uma antecipação de 100 bilhões de reais, numa dívida no total de 500 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que com essa antecipação haverá aí uma economia de 7 bilhões de reais para as contas públicas. Uma outra medida, já que será enviada ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para limitar o aumento de gastos das despesas públicas. E essa proposta prevê que o gasto do ano corrente não poderá ser maior à inflação apurada no ano anterior. Então, a fixação do limite de gasto, segundo o governo, vai surtir efeito a longo prazo para evitar um crescimento da dívida pública. O governo federal também vai sacar 2 bilhões de reais do Fundo Soberano, um fundo que foi criado na época da criação do pré-sal, e essa medida depende apenas de ato do Executivo. O governo também vai defender outras propostas no Congresso Nacional. Uma delas é que apoia projetos de governança das estatais e dos fundos de pensão. Então, Luciana, essas foram as primeiras medidas anunciadas pelo presidente interino Michel Temer para retomar o crescimento da economia e conter aí os gastos públicos. Vamos ver como foi esse anúncio feito pelo presidente Michel Temer. Para que nós voltemos a ter rigidez nas contas públicas, é exatamente o seguinte: é um pagamento do BNDES da sua dívida junto ao Tesouro Nacional. Os senhores sabem que o Poder Executivo, ao longo do tempo, colocou mais de 500 bilhões de reais do BNDES. E hoje há uma disponibilidade capaz de não só continuar a fomentar a produção, como também a possibilidade, já pré-acordada entre o ministro da Fazenda, o então ministro Jucá, e a presidente do BNDES, no sentido da devolução ou do pagamento do BNDES para o Tesouro Nacional de 100 bilhões de reais. Seriam 40 bilhões agora, 30 e 30 a seguir. Bom, este é um tema, devo dizer, que ainda comporta alguma avaliação jurídica, porque a última coisa que nós queremos fazer é praticar um ato injurídico. Portanto, o presidente em exercício Michel Temer falando sobre trazer de volta os recursos do Tesouro repassados ao BNDES.